Olá, galera, sejam bem-vindos, professor Humberto Azarite, dando continuidade às nossas videoaulas de sequências numéricas. Nós tivemos algumas videoaulas referentes à progressão aritmética, que é uma sequência numérica em que a diferença entre um termo e o seu antecessor é sempre constante. Hoje nós vamos ver uma outra sequência numérica chamada progressão geométrica, que tem uma propriedade diferente da progressão aritmética, embora a ideia seja sempre a mesma, tá legal? Só que se faz necessário que a gente relembre potenciação, porque a progressão geométrica, no cálculo dela, nós vamos precisar sempre fazer o cálculo de uma potência. Então, relembrando o mínimo possível de potenciação, eu trouxe aqui esse resuminho para vocês. É claro que existem vários outros casos de potenciação, mas eu trouxe aqui o estritamente necessário para que vocês possam entender progressão aritmética. Tá? Então, o que é a potenciação? Nos números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente, potenciação é uma forma de representar a multiplicação de vários fatores iguais. Então, quando eu quero representar a multiplicação de vários fatores iguais, eu transformo isso em forma de potência. E aí, geralmente, ela é definida da seguinte forma: A elevado a N. Tá? É assim que a gente lê. O A ele é chamado de base, o N é chamado de expoente. E o que isso significa? Que eu vou multiplicar o A por ele mesmo N vezes. Tá? Então, o expoente, ele determina, ele nos informa quantas vezes nós vamos ter que multiplicar o carinha que está embaixo ali, que é chamado de base. Tá legal? N, obrigatoriamente, tem que ser um número natural positivo, ou seja, o zero aí não entra nessa parada. Tá legal? E aí vamos ver alguns exemplos. O primeiro deles: 2 elevado a 3, tá? É assim que a gente lê, ou 2 elevado ao cubo. Quando o expoente é 3, a gente costuma dizer ao cubo. Quando o expoente é 2, a gente costuma chamar de ao quadrado. Então, 2 elevado a 3 não dá 6. É um erro muito comum se achar que tem que multiplicar 2 vezes 3. Não. Ali, o 3 ali no expoente está dizendo que nós temos que multiplicar o 2 3 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3 ou 2 elevado ao cubo dá 8. Outro exemplo: 5 elevado a 2 ou 5 elevado ao quadrado. Ou seja, não dá 10. Não é para multiplicar 5 vezes 2. O expoente ali é 2. Então, eu tenho que multiplicar o 5 duas vezes. Então, 5 vezes 5, 25. Outro exemplo: 3 elevado a 4. Significa que eu tenho que multiplicar o 3 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, ou seja, 3 elevado a 4 dá 81. Como é que fazemos com fração? Fazemos o mesmo procedimento, só que aí nós temos que fazer na parte de cima da fração, no numerador, e na parte de baixo, o denominador. A gente distribui o expoente. Então, 1 meio elevado a 5. Então, eu tenho que multiplicar o 1 5 vezes. Só que, para vocês ganharem tempo, 1 elevado a qualquer expoente sempre vai dar 1, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 elevado a 2021 vai dar 1. E embaixo eu tenho que multiplicar também o 2 5 vezes, então dá 32. Então, 1 sobre 2 elevado a 5 dá 1 sobre 32. Mais um exemplo: 3 quintos elevados ao quadrado, ou seja, eu tenho que multiplicar o 3 duas vezes, 3 vezes 3, 9, e também tenho que multiplicar o 5 duas vezes, 5 vezes 5, 25, ou seja, 3 quintos elevados ao quadrado dá 9,25 avos, ou 9 sobre 25.
Ok? Feito essa revisão de potenciação, agora vamos entrar no tema da nossa aula, que é a progressão geométrica. Então, qual é a definição? Coloquei uma definição aqui mais simples possível. Chama-se progressão geométrica, que nós costumamos falar PG, né, seria um apelido, é uma sequência de números tal que o quociente entre cada termo e o seu antecessor é uma constante, denominada a razão da progressão. Repara que a definição ela é muito parecida com a definição de PA, mas o que muda é exatamente o que eu destaquei aí em amarelo. Na PA era a diferença entre cada termo e seu antecessor que era constante, ou seja, dava sempre o mesmo valor. Na progressão geométrica, se você fizer a diferença entre um termo e seu antecessor, não vai dar um mesmo valor. Vai dar sempre o mesmo valor se você fizer o quociente entre cada termo e o seu antecessor, ou seja, se você dividir cada termo pelo seu antecessor. Ou se você quiser, ao invés de olhar para trás, que no caso é a divisão, você olhando para frente é a multiplicação de um termo por um determinado número que vai dar o termo que vem à frente. Tá legal? Então, exemplos de sequências que são progressões geométricas. Essa daí é uma sequência clássica que aparece muito, 1, 2, 4 e 8. Repara que ela não é uma PA, porque se eu pegar 2 menos 1 dá 1, 4 menos 2 dá 2, 8 menos 4 dá 8. Então não é uma PA. Mas perceba que se eu pegar 2 e dividir pelo termo que vem antes, 2 dividido por 1 dá 2. Se eu pegar o 4 e dividir pelo termo que vem antes, que é o 2, 4 dividido por 2 dá 2. E se eu pegar o 8 e dividir por 4, também dá 2. Então perceba que o quociente entre cada termo e o seu antecessor dá sempre o mesmo valor, que no caso é 2, que aí é a razão dessa PG, que nós representamos pela letra Q para não confundirmos com a razão da PA, que é a letra R. Até porque tem problemas que envolvem as duas sequências ao mesmo tempo. Tá legal? Então, essa é uma progressão geométrica de 4 termos de razão Q igual a 2. Um outro exemplo, repara que na de cima os valores iam aumentando. Então, a razão é um número maior do que 1. Mas há razões em que os números vão diminuindo. E aí significa que nós temos uma razão menor do que 1. Então, esse exemplo aí, 162, 54, 18, 6 e 2. Claramente, a gente percebe que os números vão diminuindo. E como é que eu sei qual é a razão? Eu pego um termo e divido pelo seu antecessor. Então, eu vou pegar qualquer dois deles aí. Malandramente, eu vou pegar os dois últimos, que a conta é mais fácil. 2 sobre 6. 2 sobre 6, se a gente simplificar, dá 1/3. Ou seja, de um termo para outro, a razão é 1/3. Ou, em outras palavras, de um número para o outro está se dividindo por 3. 162 dividido por 3 dá 54. 54 dividido por 3, 18. 18 dividido por 3 dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. Tá legal? Existem outros tipos de progressões geométricas, mas nós vamos trabalhar essencialmente com essas duas, em que a razão é um número maior do que 1 ou quando a razão é um número menor do que 1. Tá legal? E aí agora vamos à fórmula do termo geral. Assim como na PA, na PG existe uma fórmula para nós encontrarmos um determinado termo de uma progressão geométrica. Qual é a fórmula? É essa daí. A n, que é o termo que eu quero encontrar, é igual ao A1 vezes o Q elevado a n menos 1. O A1 é aquele mesmo da PA, é o primeiro termo. O Q nós já sabemos que é a razão. O n é a mesma definição lá de PA, é a posição do termo que se quer calcular. Tá legal? Que no caso é o AN. E agora vamos à parte mais importante da aula, que são os exemplos. Então eu selecionei aqui 4 exemplos, tá? Que eu vou resolver aqui para que vocês possam entender como que nós usamos essa forma. Exemplo 1. Suponha que o primeiro termo de uma PG seja 1 e a sua razão seja 2. Determine o sétimo termo dessa PG. Então ele está me dizendo que o A1 é 1,
que é o primeiro termo, a razão, que é o que é 2, e eu quero achar o sétimo termo. Então, primeiramente, vamos colocar aí os dados do problema. Nós temos o A1, que é 1, nós temos o Q, que é a razão, é 2, e o N, que é o termo que eu quero encontrar, é o 7. Vamos substituir na fórmula. Lembrando que a fórmula é a N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, vamos lá. Eu quero agora, então, o A7, tá? Embora se você deixar N, isso não interfere na resolução, tá legal? O que é importante é o cálculo que você vai fazer aí do lado direito. O A1 quem é? É 1 vezes o Q, que é 2, elevado a N menos 1. Sempre vai ser N menos 1, sempre. Então, vai ser o N é 7, 7 menos 1. Então, nós vamos ter 1 vezes 7 menos 1 dá 6. Então, 2 elevado a 6. Olha aí a potência aí. Então, nós vamos precisar fazer um rascunho, que é calcular quanto dá 2 elevado a 6. Então, fiz um rascunho aqui. Ó. 2 elevado a 6 significa que eu tenho que multiplicar o 2 6 vezes. E aí, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2, 6 vezes, nós vamos achar 64. Então, vamos retornar lá na resolução do problema. Então, 2 elevado a 6 eu já vi que dá 64. E aí, para finalizar, eu multiplico 1 vezes 64. Só que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes 64 dá o próprio 64, que é o sétimo termo. Tá legal? Então, se nós tivermos uma PA de razão 1 e de razão 2, e que o primeiro termo é 1, ou seja, eu vou multiplicando por 2, o sétimo termo vai ser o 64. Exemplo 2. Calcule o sexto termo da PG 2, 6, 18 e assim sucessivamente. Repara que nessa ele não te dá explicitamente o A1 e nem a razão. Mas, olhando a sequência, nós temos como obter. Claramente, a gente já vê que o primeiro termo da sequência é o 2. E a razão? Para achar a razão, a gente usa a definição da progressão geométrica, que é o que? Cada termo, a razão da PG é o quociente de cada termo dividido pelo seu antecessor. Ou seja, eu pego qualquer termo da PG e divido pelo seu antecessor. Para a conta ficar fácil, nesse caso eu vou pegar os dois primeiros. 6 e divido pelo antecessor. 6 dividido por 2 dá 3, ou seja, já descobri que a razão é 3, né, um valor maior do que 1, porque ela está aumentando. E o N é 6, porque eu quero o sexto termo. E agora eu jogo na fórmula, tá, que a gente já sabe. Então, substituindo, vai ficar o A6 é igual ao A1, que é 2, a razão agora é 3, elevado ao N, que é 6 menos 1. Então, eu vou ter A6 é igual a 2 vezes 3 elevado a 5, porque eu diminuo 6 menos 1. Então, chegou aquele momento que a gente vai precisar fazer o nosso rascunho para saber quanto dá 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 dá 240. Desse exemplo, ok? Vamos ao exemplo 3. Vamos fazer agora um exemplo com uma razão que é um número fracionário, ou seja, é uma PG em que os números vão diminuindo. Suponha que o primeiro termo de uma PG seja 7 e a sua razão seja 1 meio. Ou seja, 1 meio significa metade, ou seja, de um número para outro vai reduzindo a metade. Então, eu quero saber quem vai ser o quinto termo dessa PG. Vamos colocar aqui os dados que nos são fornecidos. Eu tenho que o A1 é 7, a razão ela é 1 sobre 2 e o N é 5, porque eu quero o quinto termo. Jogando na fórmula, eu tenho A5 é igual ao 7, que é o primeiro termo. Como agora tem fração, então vamos colocar entre parênteses, porque tanto 1 quanto 2 vão ficar elevados à potência. Então, 1 meio, que é a razão, é elevado a 5 menos 1. Vai ficar 7 elevado a 1 meio elevado a 4, que a gente diminui o expoente. Vamos precisar fazer aquele nosso rascunho, tá? Lembrando lá o primeiro slide, quando a gente tem uma fração elevada ao expoente, a gente distribui esse expoente. Então, vai ficar o 1 elevado a 4, que é 1 multiplicado 4 vezes, que aí dá sempre 1.
e o 2 elevado a 4, que vai ser o 2 multiplicado 4 vezes. Então vai dar 16, ou seja, o meio elevado a 4 dá 1 sobre 16. Substituo aqui. Então, no lugar da potência, eu coloco 1 sobre 16. Como é que eu multiplico uma fração por um número? Relembrando lá o que nós aprendemos no ensino fundamental. A gente pega o número e multiplica pelo numerador, pela parte de cima da fração. Então vai ficar 7 vezes 1 e o 16 eu repito. 7 vezes 1 dá 7 e o denominador eu repito 16, ou seja, o quinto termo dessa PG é o 7/16. Tá legal? Para finalizar, vamos à questão 4. Calcule o nono termo da PG 3, 6, 12. Tá legal? Então, vamos identificar quem é o primeiro termo e quem é a razão. Nós já sabemos que o n é 9. O primeiro termo ali da sequência é o 3. E qual é a razão? Como eu falei, a gente pega um termo e divide pelo seu antecessor. Qual termo? Você pode pegar qualquer um, que sempre vai dar o mesmo valor. Por exemplo, eu peguei o 6 e dividi pelo que vem antes, que é o 3, que a conta é mais fácil, 2. Mas se você pegar o 12 e dividir por 6, também vai dar 2. Então, descobri que a razão é 2. E o n é 9. Agora, jogamos na fórmula. O primeiro, que é o A9 que eu quero obter, o A1 é 3, a razão ela é 2, e o expoente, o n é 9 menos 1. Vezes 2 elevado a 8. Tá? Vamos precisar fazer aquele nosso rascunho, calcular 2 elevado a 8, que é multiplicar o 2 8 vezes, que dá 256. Voltamos para a resolução do problema. No lugar do 2 elevado a 8, colocamos 256. E para finalizar, nós multiplicamos por 3. E aí o gabarito, o nono termo dessa PG é 768. Tá legal? Então finalizamos essa nossa primeira videoaula sobre progressão geométrica. Fizemos uma revisão de potenciação e vimos a definição de uma PG e 4 exercícios para obtermos o termo geral. Tá legal? Espero que tenha sido de grande ajuda para vocês. Um forte abraço.